contingência de combate à Covid-19 no estado de São Paulo. Mas vamos lá, vamos falar mais sobre a CPI da pandemia. Agora tem entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. A gente conversa com o senador Marcos Rogério, que é vice-líder do governo no Congresso e faz parte da comissão. Senador, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, senador? Boa noite a você, Mona Lisa, boa noite ao Caio, ao telespectador da CNN. Ouço perfeitamente. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Então, como o senador disse na largada da entrevista, o Caio Junqueira comigo. Senador, nos últimos dias circulou a informação de que os senadores governistas estão desabastecidos de dados para encarar especialmente aí os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e também Nelson Teich. O que aconteceu, senador? Que a Casa Civil, a Secretaria do Governo, a Secretaria-Geral, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, não conseguiram municiar os governistas que estão em desvantagem ali na própria composição da comissão? Mona Lisa, bom, primeiro é o seguinte, muitas informações que circulam são informações de bastidores que um ou outro colega apura, e aí é cada um com a sua fonte, né? Agora, o governo tem dialogado com os senadores e tem se colocado à disposição não só dos senadores que são mais alinhados ao governo, que são da base do governo, mas se colocado à disposição para colaborar com os trabalhos da CPI, né? Essa questão de oferecer dados, oferecer suporte com informações, isso eu acho que o senador que faz parte de uma CPI ele já tem que partir de um pressuposto que assim, a participação dele deve ser restrita àquilo que está sendo apurado, e no momento em que está sendo apurado. Eu não acho que o governo tenha que, nesse momento, subsidiar os senadores antes de ter a necessidade de apresentar esses fatos. As informações foram solicitadas, inclusive com a aprovação dos membros da CPI, que são base do governo. Com relação à estratégia de atuação dos parlamentares que são mais da base do governo, com todo respeito, se tiver que declinar dessas tratativas, não se trata de estratégia. Aí é algo que é um desajuste. Eu fiz críticas ao governo no momento inicial com relação à questão de não ter se articulado para a composição da CPI. Mas, nesse momento, acho que o governo tem agido com assertividade no trato que está tendo com os senadores. Então, a questão de informações, detalhes, procedimentos, portarias, tudo isso está contento. Os senhores que representam ali os governistas têm as informações necessárias para essa semana tão derradeira, senador? Eu acho que o governo não tem que ter preocupação com relação à apuração dos fatos. Eu acho que os fatos são públicos. Às vezes eu fico observando algumas provocações que a oposição faz como se fosse uma absoluta novidade. No processo administrativo, você não tem ato secreto. A Constituição, no 37, vai dizer que um dos princípios da administração é a publicidade dos atos. Os atos administrativos são públicos, são notórios. Então, não há muito o que se esperar em termos de novidade. Apenas como que os membros da CPI vão olhar para aqueles atos que foram praticados ao longo das gestões à frente do Ministério da Saúde. Mas essas informações todas são informações públicas. E aquilo que a CPI quer apurar e olhar com mais detalhamento, um nível de detalhamento maior, essas informações todas foram solicitadas e certamente que o governo não vai oferecer nenhum tipo de dificuldade em colocar essas informações à disposição da CPI, não apenas daqueles senadores que compõem a base de apoio ao governo. Não vai, então, furtar de entregar? Significa que ainda não entregou, é isso, senador? Veja, você tem os prazos regimentais, os prazos constitucionais para serem cumpridos. E são muitas as informações. Eu não tenho conhecimento se o presidente da comissão já recebeu esses documentos, se sim ou se não. Mas você tem os prazos que devem ser cumpridos. E a sonegação de informação ao Congresso Nacional, eu vi a fala inicial do Caio agora há pouco, veja, os crimes de responsabilidade do presidente da República estão definidos em lei federal. E você tem lá um rol taxativo. E sonegar informação ao Congresso Nacional é um tipo de crime de responsabilidade.
O governo jamais praticou esse crime e tenho certeza que não o faria nesse momento. Caio, chega então agora na conversa. Senador, como quebrar a maioria oposicionista do G7, dos 7 senadores de oposição e de independentes nessa comissão? Porque se perdurar essa aliança do G7, toda a tentativa do governo de votar requerimentos será prejudicada porque ele é minoria dentro da comissão. Qual a estratégia para quebrar o G7, se é que há uma estratégia? Caio, primeiro que eu não considero que haja ali um grupo fechado de senadores conspirando com relação a um enfrentamento, a um embate direto contra o governo federal. Eu não parto dessa premissa. Eu acho que você teve um movimento ali que foi centrado na eleição para a condução dos trabalhos da CPI para a escolha de relatoria. A partir do momento que você tem esse fato político, a partir daí você tem o conjunto das propostas apresentadas de requerimentos, seja para a busca de informações, compartilhamento de informações, documentos, oitiva de testemunhas, convidados, tudo isso será objeto de deliberação do plenário. Não acho que nesse segundo momento nós tenhamos essa hegemonia de um grupo de G7, G4, ou enfim. O que eu espero, na verdade, é que haja no conjunto dos senadores que estão compondo a CPI o interesse de busca pela verdade, o encontro com os fatos. E a partir desse encontro com os fatos, desse encontro com as provas, cada um fazer o seu juízo de valor, né? Dentro da sua visão, dentro da sua formação política, dentro da sua formação jurídica, dentro da sua formação, a sua visão de administração pública. Mas não acho, com toda sinceridade, que você tenha a hegemonia daquele grupo que se uniu para a eleição do presidente da comissão, que na verdade não foi nem... Teve membros da base do governo que votou naquela composição também. Então acho que com o passar do tempo, né, haverá aí deliberações em que nós vamos ter votos da base votando com requerimentos da oposição e membros da oposição ou dos independentes votando também requerimentos que são importantes para aprofundar as investigações numa lógica que também interessa ao governo. Senador, o nosso time participa da entrevista. Agora o Fernando Molica faz a pergunta. Molica, boa noite, bem-vindo. Boa noite, senador. Amanhã o primeiro depoimento vai ser do ex-ministro Mandetta, que é do seu partido, o DEM. Ele é até citado como um provável candidato à presidência da República pelo seu partido. Portanto, é um aliado seu. O senhor acha, na sua avaliação, ele errou mais do que acertou na condução, na sua gestão no Ministério da Saúde? Quais foram os principais erros e acertos? Quem estava mais com a razão, ele ou o presidente Bolsonaro? Molica, eu vou pedir desculpa a você para não responder essa pergunta, porque, inclusive, no dia de amanhã, eu devo ter essa mesma posição. Eu sou membro do Democratas, o mesmo partido do ex-ministro, conheço a sua gestão por dentro e a sua retórica por fora. Então, eu acho que quem tem uma cadeira tão privilegiada e tendo interesses embutidos, não deveria fazer uso desse momento, seja para promovê-lo ou seja para desqualificá-lo. Então, eu devo ter essa mesma posição amanhã na CPI. Acho que não seria ético da minha parte fazer uma avaliação nesse momento, porque ela certamente seria tendenciosa. E a minha postura jamais terá esse condão dentro da CPI. Molica, então faça uma outra pergunta. Vamos lá. Só para ficar claro, o senhor então não pretende fazer perguntas ao ex-ministro Mandetta? A posição que eu devo exercer amanhã é essa mesma que estou sustentando aqui com você agora. Acho que, aí não só em relação ao ministro Mandetta, mas em relação a todos os ex-ministros e o atual ministro que vai depor na CPI, acho que o ideal, o correto, é que todos eles tenham condições de dar o seu depoimento olhando para o momento em que estiveram à frente do Ministério, né? Se limitando a fazer apontamentos, esclarecimentos sobre a sua gestão. Qualquer coisa, qualquer movimento fora disso pode ser caracterizado como uma antecipação eleitoral, um palanque eleitoral, que eu não acho adequado. Então, o limite para a manifestação, para a exposição,
é tratar do momento em que foi, dentro das circunstâncias que era, das posições que teve, por que teve, com as informações que tinha, o que foi possível fazer, o que não foi. Cada um dos ministros, acho que deve responder dentro desse limite. O que for fora disso, aí é palpiteiro de plantão. É técnico de futebol escalado fora do time. Não acho que seja o caminho ideal. Sim, senador, se eu bem entendi, Molica, fica aqui ainda. Molica perguntou se ele mais acertou ou errou, né? Então, Molica se referiu a... Tá sumindo, senador? O que aconteceu? Está entrando uma outra imagem do Senado. Isso, senador, não faça isso com o meu coração, senador. Uma entrevista importante. Quando a gente tem tanto trabalho e tantas reuniões ao longo do dia, tem que fazer a entrevista no telefone. E aí vem surpresinha. Uma ligação e atrapalha a entrevista. Tudo bem, senador. Surpresinha em termos de internet. Imagina, senador, tô brincando. Mas ainda bem que nós temos essa ferramenta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, desde a CNN nasceu com esse desafio de fazer televisão absolutamente diferente em outros padrões e virou padrão para todo mundo fazer do jeito que a gente começou, inclusive, aqui. Agora, senador, então, fazendo essa ressalva, o Molica perguntou exatamente isso, se o ex-ministro mais acertou ou errou no período em que ele esteve ali. E eu emendo a pergunta dizendo, vai ser difícil ser governista e, por exemplo, reiterar o que o governo critica demais em relação ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que é aquela questão do momento de procurar o hospital, sobre a falta de ar, dia sim, dia também. Alguém que defende o governo repete o que era orientado lá quando se sabia muito pouco, tanto sobre a Covid e o enfrentamento correto. Mona Lisa, assim, eu não quero fazer juízo de valor aqui em relação a essa passagem do ministro Mandetta. Eu tinha uma relação pessoal muito próxima com ele, viajei com ele ao Rio de Janeiro para visitar o Hospital Federal do Bom Sucesso, então eu não quero fazer juízo de valor em relação à atuação dele. Eu estou numa CPI, e numa CPI a gente atua numa esfera como investigador e noutra, na mesma sentada, como julgador. Então eu não me sinto à vontade para fazer esse julgamento em relação a ele. Agora, obviamente que todas essas questões serão levadas em consideração no momento apropriado. Eu acho que nesse momento o papel de todos nós é a busca dos fatos. Sim. Né? É trazer para dentro da CPI as informações, os fatos, a visão de quem estava à frente do Ministério naquele momento. Seja com relação ao primeiro-ministro, ministro Mandetta, com relação ao ministro Tait, em relação ao ministro Pazuello ou o atual ministro, o general Pazuello. Agora, assim, a par de tudo que a gente está vendo aí, né, de forma antecipada, com quem é da oposição, né, já colocando quase que um carimbo de condenação, já escolheram o vilão da história, já escolheram o culpado por toda a tragédia humanitária que o Brasil viveu. É bom que se diga isso. O que nós estamos observando hoje é um pré-julgamento clássico. Quem está buscando apurar os fatos não pré-julga. Primeiro busca os fatos, primeiro busca as provas e a partir daí vai fazer o seu juízo de valor no momento apropriado, né? Carece aqui de um pouco de cautela quem atropela o processo para pré-julgar. Agora, se nós tivermos que fazer isso aqui, essa regressiva, talvez a gente tenha que envolver mais gente nessa CPI, porque houve um momento em que o governo federal determinou, né, como regra, um comportamento da sociedade, inclusive, que interferia nos carnavais Brasil afora, e que houve um apelo eloquente de muitos governantes Brasil afora, do Rio de Janeiro, São Paulo e outros mais, né, para que não, vamos liberar, porque isso aí é uma gripezinha que não vai chegar aqui, isso é um problema da China, isso aí não vai ter efeito. Bom, nós começamos, o carnaval começou contrariando a regra nacional, a recomendação do presidente da República, e de repente, no meio do carnaval, nós já tivemos a primeira identificação de caso Covid. Antes de terminar o carnaval, nós já tínhamos outros casos. E de lá para cá, todo mundo acompanhou o que aconteceu. Nós temos que ouvir esses arautos da moralidade e da boa gestão pública que, em seus estados, morreram milhares e que dizem que tem a fórmula correta, mas tem o maior índice de mortes do Brasil,
O que houve? Por que a mudança de posicionamento? Na verdade, se quiser a CPI trabalhar nessa perspectiva de querer discutir quem tinha razão, quem não tinha razão, nós vamos ter que colocar muita gente para sentar no banco como testemunha para prestar ali o seu depoimento. Acho que nós temos que aprofundar a investigação com base nos fatos e não com base no que achou um, o que achou outro. Porque opinião para isso, para aquilo, todo mundo tinha e ainda tem. Tá certo, senador. Muito obrigada mais uma vez por conversar conosco. Queria colocar todo o nosso time de analistas para fazer pergunta, para a gente conversar mais, mas infelizmente o nosso tempo acabou e tenho certeza que o senhor também tem aí demandas. Obrigada, boa noite, até uma próxima, senador. Obrigado a você, Mona Lisa. Queremos a investigação do governo federal, os estados e municípios. Onde chegou o dinheiro federal, a investigação precisa chegar também. Muito obrigada também ao Caio e ao Molica que participaram comigo da entrevista. A gente fala agora sobre